Olá pessoal do YouTube e amigos do Facebook, estamos aqui para o resumo da 12ª semana de desenho técnico. Nós vimos vista em corte e supressão de vistas. Eu já havia falado para o pessoal sobre supressão de vista, que quando nós temos uma peça muito simples, nós podemos suprimir a vista lateral esquerda ou a vista superior. E agora com corte. Imagine uma super lâmina capaz de cortar qualquer peça, qualquer material. E você tem uma lâmina passando aqui pelo nosso plano vertical na nossa direção longitudinal. Então imagine a nossa chapa cortando a peça e cortando exatamente onde queremos ver detalhes. Nós vamos cortar e tirar o material e enxergar um detalhe dessa peça. Então nós temos que pensar e imaginar isso, que nós vamos ter uma lâmina na vertical, na direção longitudinal e tocar a peça aqui, cortando onde nós queremos ver detalhes dessa peça. Então vejam, não precisa ser no meio, eu quero esse detalhe. Se eu cortar mais ao meio, eu vou perder o detalhe aqui do rasgo desejado. Eu quero essa extremidade e esta outra extremidade. Vamos ver como é que fica o nosso desenho técnico desta peça em corte. Nós temos então aqui a peça cortada na direção aqui longitudinal. Nós temos aqui então a vista frontal desta peça. Nós temos o detalhe de onde a lâmina tocou a peça. Então no desenho técnico eu vou ter aqui achuras exatamente no ponto onde a lâmina tocou o material. Não tenho linhas tracejadas nessa vista porque eu tenho todos os detalhes visíveis. Então não existe a linha tracejada, ela é agora visível. Onde seria uma aresta não visível, agora está visível. E eu tenho aqui uma vista aqui superior para indicar o meu plano de corte. O plano de corte foi na vertical, somente observando por cima que eu tenho melhores detalhes desse nosso plano de corte. Pela lateral esquerda também poderia fazer essa representação, mas vamos pegar a nossa vista superior, que nos dá melhores detalhes. Então nós temos aqui uma letra A para indicar o primeiro corte. Se eu tivesse dois cortes na peça, eu teria que indicar para uma segunda letra, a letra B. Então esse aqui é o corte no sentido AA. Veja, a seta indica o sentido. O nosso plano é vertical na direção longitudinal e o sentido de visão do corte no nosso plano superior é este aqui. Então eu tenho a indicação aqui no nosso desenho em vista superior do sentido em que eu estou vendo o corte aqui da vista frontal. Vamos dar uma olhada em mais um tipo de corte. Nós temos aqui um corte vertical, só que agora na direção transversal. Nós temos o corte, direção é vertical, direção transversal é aqui na nossa largura da peça. O nosso corte longitudinal é no comprimento da peça. Então agora nós temos na largura. E que vista nós temos aqui em corte? É a vista lateral esquerda. Então vamos dar uma olhada como é que ficou o nosso desenho. Nós temos aqui o material cortado. A nossa vista lateral esquerda vai pegar este detalhe, porque a nossa super lâmina tocou no material aqui e tocou aqui. Então nós temos esse e esse detalhe. Em desenho técnico nós usamos achuras para indicar aonde o material foi tocado. Então esse é o desenho em corte. Não tenho linhas tracejadas porque eu enxergo as arestas em corte. Nós temos aí uma simbologia de achura. Para cada tipo de material existe uma simbologia. Este aqui é para ferro fundido. E veja, essas linhas são traçadas a 45 graus. Tá ok, pessoal? E tem uma distância também entre elas. Vejam, cada achura tem uma representação dentro da norma, medidas e detalhes conforme a norma. E olhando o desenho, nós podemos agora saber qual é o tipo de material. Aqui nós sabemos que é ferro fundido. Existem outras achuras, outras simbologias para aço, metais não ferrosos, madeira, concreto e assim por diante. Bom, nós temos aqui a nossa vista frontal, em que eu
indica o sentido do plano de corte. Nós estamos olhando aqui pela lateral esquerda nesse sentido. Então, veja só, nós temos aqui a nossa linha do plano de corte, indicação da letra A, que é o primeiro corte, só temos um corte, e a seta indicando o sentido em que estamos vendo esse plano de corte. Então, nós estamos olhando neste sentido. Se nós olhássemos ao contrário, a indicação seria com a seta da nossa direita para a esquerda. Aqui no caso é da esquerda para a direita. Então nós estamos olhando aqui da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Tá ok? Aqui na nossa lateral esquerda. Vamos ver mais um tipo de corte. Nós temos agora um corte horizontal, um plano horizontal e na direção também longitudinal. Qual é a vista que nós temos em corte? É a vista superior em corte. Vamos então ver como ficou o nosso desenho. Nós temos aqui ainda a peça em corte, nós temos o nosso desenho aqui e a nossa peça. Nossa peça está cortada na horizontal, nós temos este detalhe aqui e o desenho em vista superior com os detalhes do corte, com as achuras. Novamente, essa achura me indica que o material é ferro fundido e nós temos aqui a indicação da visão do plano de corte na vista frontal. Olhando frontalmente, nós estamos olhando de cima para baixo. Então, olha só o sentido, ó, de cima para baixo. Letra A, que é um único corte. Se tivesse mais um corte, teria outra letra. Eu poderia ter o corte AA e um corte BB. Certo? Então, nós temos aqui a linha indicando o plano de corte, a seta indicando o sentido e as letras representando o primeiro corte. E nós estamos olhando de cima para baixo. Vamos agora ver um outro tipo de corte. Nós podemos fazer um corte através de desvio do plano de corte, para pegar maiores detalhes. Então, eu posso fazer isso aqui. Vejam como é que fica o detalhe na peça. Vamos olhar mais uma facilidade, é o meio corte. Eu também não preciso cortar toda a peça. Existem detalhes que fazendo apenas meio corte eu consigo visualizar as medidas e os detalhes necessários para a construção de uma peça. Então nós temos aqui o desenho, uma metade aqui indicada com a nossa norma de meio corte e do outro lado o desenho normal. Então eu posso representar também apenas uma metade. As representações aqui dos nossos planos de cortes, tá ok? Nós temos aqui um retângulo com a achura que nós já utilizamos, que é de ferro fundido. Vamos dar uma olhada aqui no que foi proposto como tarefa em sala de aula. Foi proposto fazer o desenho em corte desta peça aqui na escala 1:1. E o desenho em corte dessa segunda peça na escala 1:2. Então, aqui nós temos as medidas em tamanho natural. E nós temos aqui as medidas para ser feito um desenho numa redução pela metade. Tá ok? O pessoal terminou este aqui era valendo nota, avaliação. E esse segundo aqui era só para treinar. Nós vamos continuar com esse desenho posteriormente. Vamos ver alguns desenhos dos nossos alunos. Nós temos um desenho aqui feito pela Sabrina, temos um desenho feito aqui pelo Leonardo. E o que pretendemos fazer na próxima aula? Pretendemos utilizar o Inventor para fazer uma peça em 3D desta maneira aqui. Esta peça em 3D inteira e a peça em corte. Então, nós vamos fazer o 3D usando o Inventor e esperamos aí, nós tivemos um problema de instalação do software, mas estamos torcendo para o pessoal do TI resolver esse problema. Se não for possível, eu faço um vídeo explicando para vocês como utilizar o Inventor. Pessoal, eu vou encerrando por aqui e se inscreva no canal do YouTube do Professor Carnevale, dê uma força aí, apoie para que possamos desenvolver bastante vídeos instrutivos. Pessoal, uma boa semana a todos, um abraço e até mais.